E agora eu vou apresentar o vereador mais jovem da nossa região metropolitana, é o Matheus. É o mais jovem mesmo, Matheus? Tudo bem? Tudo bom, Douglas? Obrigado mais uma vez por participar. Há um ano atrás, mais ou menos, estive com você fazendo mais um programa, assim que iniciei o mandato. Eu ganhei com 29 anos as eleições, aí tomei posse com 30 anos, hoje tenho 31 anos. Naquela época já me falaram que era o vereador mais jovem da Baixada. Continua, né? Então continua, né? Então continua, não tem como não ser diferente. Né? Ô, Matheus, obrigado pela sua participação. Eu fazia tempo que eu queria que você retornasse, que é o Hora Geral. E como o nosso nome já diz, o Hora Geral, a gente tenta fazer um apanhado geral da nossa região metropolitana, né? Trouxemos essa semana o deputado federal Nelson Marqueselli, né? Nós estamos aguardando outros entrevistados que possam colaborar com o nosso programa e responder às indagações dos nossos telespectadores. E você, como vereador da cidade de Bertioga, a caçula aqui da região, também participante da UVEPS, que é a União de Vereadores da Baixada Santista, e também o terceiro ouvidor, ou seja, você tem aí tripla função voltada à população da região metropolitana, né? E o terceiro ouvidor do Santos. Terceiro ouvidor do Santos, eleito agora, há 2 semanas atrás. Exatamente. A primeira... a doutora Luciana. A Luciana esteve aqui, né? O Filete reeleito para a ouvidoria e para o conselho também. Agora, essa situação do Santos, Douglas, é uma novidade para mim. Na verdade, de 2017 para cá, tudo foi uma novidade, né? Eleito, a política já faz parte da família, né? Do sangue aqui. Eleito pela primeira vez em Bertioga como vereador, mas sucedendo meu pai, que fez seis mandatos seguidos, né? O Douglas participou, um grande amigo do meu pai também, seu pai. Toninho Rodrigues. E o Santos sempre foi uma paixão desde garoto, uma paixão aí desde os 7, 8 anos de idade, que eu pegava ônibus naquela época, o que hoje o pessoal conhece como 930 Guarujá, que era Bertioga Guarujá. Eu pegava o 75 Guarujá, atravessava de Bertioga para Guarujá, atravessava a Catraia, ia para Vila Belmiro sozinho muitas vezes, e agora já como sócio, e agora a partir do início de 2017, eleito para o Conselho Deliberativo do Santos, e 2 semanas depois fizemos uma nova eleição ali, onde tiveram 5 candidatos e 3 ouvidores foram eleitos, assim como já falamos, doutora Luciana, primeira ouvidora, ali está até passando aí nas imagens, né, doutora Luciana, eu e o Filete reeleito. Então, pode deixar um pouco mais a imagem dos 3 ouvidores. Está sendo muito legal essa parceria, viu, Douglas? Tenho trabalhado com a doutora Luciana, com o Filete em parceria. Está sendo muito legal essa nova função. Primeiro jogo já na Vila Belmiro, agora contra o Bragantino, apesar da derrota. Não lembro essa parte. Não vamos lembrar dessa parte, mas a gente começa a olhar com uma outra visão. Eu já rodei o estádio inteiro durante o jogo. Hoje vou assinar com a doutora Luciana e com o Filete um ofício como ela, a primeira ouvidora, preparou para a gente melhorar o espaço de acessibilidade dos cadeirantes. Fui visitar o local que eles assistem o jogo lá na Vila, Douglas. É um local legal, mas é muito quente, muito quente. Nesses dias de calor, assim, a gente vê o quanto que eles sofrem lá. A acessibilidade para chegar no local é difícil. Então, são coisas que a gente pretende melhorar com a ajuda do Marcelo Teixeira e dos conselheiros no Conselho Deliberativo e com a ajuda do Pérez e do Rolo no Executivo. Você sabe, meu amigo Matheus, é interessante, às vezes a gente olha muito para trás e esquece de olhar para frente, né? Aonde que eu quero chegar? Você já demonstrou na sua participação, falando rapidamente sobre o Santos Futebol Clube, que existe uma união entre os 3 ouvidores. E só o fato de existir essa união, eu tenho a certeza que os resultados serão os melhores possíveis. Porque o que poderia acontecer, e a gente vê muito isso com relação aos prefeitos da região metropolitana. Um não quer ir na cidade do outro por causa de vaidade política. Erra quem pensa assim. Eles precisam estar unidos. E traçando um paralelo com relação ao Santos, esses 3 ouvidores que têm a responsabilidade de ouvir aquilo que o torcedor tem a reclamar, o torcedor e também o público em geral, a tendência é só melhorar. E você tocou num assunto que eu julgo de suma importância, que é a acessibilidade àquelas pessoas com deficiência e que, de repente, querem assistir o jogo e têm dificuldades. Eu acho que a acessibilidade que você quis falar é de 2 aspectos. A acessibilidade do público e dessas pessoas com deficiência. Né? Essa questão que você colocou, Douglas, eu aprendi muito com você e com a UVEBS, e aqui não é demagogia alguma falar do lado do Douglas,
mas o quanto é importante a união dos poderes e a união dos vereadores da Baixada, dos prefeitos da Baixada. E eu estou sentindo isso no Santos. Hoje eu faço um papel no Santos Legislativo também, no Conselho Deliberativo, onde tem o Pérez como presidente e o Rolo como vice-presidente no Executivo. E se eu não tiver unido com esses dois ouvidores aí, o primeiro e o segundo, que é a doutora Luciana e o Filete, se a gente não tiver unido com o comitê gestor, com o Pérez e com o Rolo, as coisas não fluem bem no clube. É assim que eu aprendi, venho aprendendo no dia a dia, que o Legislativo e o Executivo, se eles não caminharem juntos, se a gente não souber fazer parceria com outras cidades, principalmente regional, o que eu, ao longo do ano de 2017, aprendi muito com você, com o Pedrinho, com o Cadu e com outros membros da UVEBS, a gente alcança muito mais quando a gente faz essa união. Tem que esquecer um pouco o partido político, tem que esquecer a eleição que passou e tem que dar as mãos, porque as coisas acontecem quando dão as mãos. Eu fui eleito conselheiro pela chapa do Andrés Rueda, a chapa número 3, e para mim, eu também considero desse jeito, a eleição passou, hoje eu torço muito para o sucesso do Rolo e do Pérez, porque o sucesso do Rolo e do Pérez é o sucesso de nós conselheiros e é o sucesso do Santos. Então hoje nós temos que ser um time só. Eu fui eleito por uma outra chapa, onde fez a proporcionalidade para eleger conselheiro, mas hoje eu quero trabalhar em conjunto com o Executivo para que as coisas aconteçam. Nós teremos agora, até convido a todos que estão assistindo Hora Geral, os amigos do Douglas, todo o pessoal da região, nós teremos agora dia 27, no sábado, a partir das 14 horas, na entrada da cidade, ali ao lado da Marina do Forte, uma manifestação que vai se juntar aí inúmeras pessoas, sociedade civil, executivo, legislativo. Estive com os vereadores ontem, os vereadores falaram que vão participar, o prefeito também falou que vai participar. A gente vai precisar de união, a gente vai precisar muito, viu, Douglas, do pessoal da UVEBS, de toda a região da Baixada Santista. Por quê? Eu respeito muito e assisto o seu programa, vejo o quanto você também cobra nessa questão. Eu respeito muito o governador, eu considero o governador, me espelho sim em muitas coisas, porque é um cara que começou novo a carreira dele como vereador lá em Pinda, né, se eu não me engano. Ele tem toda uma tarimba, é um candidato aí, um pré-candidato à presidência. Respeito muito o governador Geraldo Alckmin, mas eu acho que esse respeito tem que ser recíproco. E não é comigo, com o vereador Matheus, ele tem que ser com a região de Bertioga, principalmente. O Rio é tanto do Estado quanto nosso. Eu concordo. Nós somos município que servimos ao Estado. Mas eu acho que tudo isso tem que ser tratado aí com as imagens que vocês estão passando aí. E aí eu até queria ler aqui, ó. Fiz os adendos. Onde está, por exemplo, em 2015, quando meu pai era vereador, foi feita uma audiência pública com parte do processo de licenciamento ambiental. A população foi contra, mas os órgãos ambientais continuaram e ignoraram. Agora, em 2016, e muita gente não sabia disso lá em Bertioga, em 2016 o prefeito na gestão Orlandini, ele deu anuência para isso. Então as pessoas hoje estão cobrando muito, mas houve essa anuência. Ou seja, houve uma concessão por parte do então prefeito Mauro Orlandini. Do então prefeito naquela época. Eu não estou aqui para julgar e culpar ninguém. Você está relatando. Eu estou relatando para deixar para a população passar a veracidade da situação. E hoje, aqui que a gente tem que, legislativo, executivo, principalmente com os ambientalistas, com a população, nós temos que criar fatos novos para entrar na justiça e tentarmos uma liminar. Por quê? Nós não queremos simplesmente parar porque o rio é nosso, não é isso. Existe toda uma história. Por exemplo, o GAEMA, a CETESB, a SABESP, eles falam que vão buscar lá na nascente, que a vazão vai ser pouca, que não vai atrapalhar. Aí eu falo para você assim, ó, o governo do estado ele está se autolicenciando. Porque aonde está o RIMA, que são os órgãos, o estudo de impacto ambiental, o EIA, aí eu vou falar assim, eles entram, a gente tem que entrar com, a população quer entrar, e a gente está evitando isso com denúncia no GAEMA, no Ministério Público Federal, com ação civil pública, e aí eu falo aqui, ó, eles falam que a retirada vai ser de 2.500 litros de água por segundo. Será que isso realmente não vai baixar o nível da água do rio um dia? Não vai atrapalhar o mangue? Será que isso não vai salinizar mais a água ao canal? Então eu fico pensando assim, não teve uma audiência pública agora nessa gestão, eu digo agora, Douglas, porque o governador assinou a aprovação da obra agora, ele fez um vídeo relatando que serão 91 milhões de investimento, relatando que a água... Mas assim, procurou conversar com o pessoal de Bertioga? Eu estive com o prefeito numa reunião aberta com ambientalistas, sociedade civil e os vereadores na prefeitura, depois fizemos no mesmo dia, posteriormente... Caio Matheus, né? O prefeito Caio Matheus recebeu a todos lá.
E querendo lembrar que o prefeito relatou, então estou falando aqui o que ele disse, não fomos avisados, eu como prefeito do PSDB e eu como prefeito recebendo um aviso para a prefeitura, não fomos avisados quanto ao início das obras. Simplesmente soubemos pela imprensa, ele falou. Você sabe, Matheus, o que me preocupa muito, e eu quanto jornalista, às vezes as pessoas, algumas, né, que não têm muito entendimento, fazem comentários que eu não quero nem aqui relatar. Mas o intuito do Hora Geral, que está no ar desde 2013, é justamente de trazer essas discussões com as nossas autoridades. Você, nesse programa, está representando o Legislativo de Bertioga, e isso me causa preocupação, porque eu poderia aqui estar falando sozinho contra essa transposição, que eu, como santista e morador da região, sou contrário, né? Mas eu quero trazer um convidado, uma pessoa que representa o Legislativo, teve o voto da população de Bertioga e está se posicionando contra a transposição. E hoje nós temos aqui, nas 9 cidades da região metropolitana, 7 prefeitos do PSDB. E as outras 2 cidades apoiam o PSDB. Temos o vice-governador, que é de São Vicente. Ou seja, nós temos força política no principal estado da nação, que é São Paulo, e as coisas são feitas literalmente a fórceps, né? De uma maneira sem ter a discussão com a população, né? Eu espero que a população se una, que o Legislativo se una, que o prefeito Caio Mateus, que é do PSDB, também lute, não pelo governador, lute pela população, porque quem o elegeu prefeito foi a população e não o governador Geraldo Alckmin. No sábado estão todos convidados que tiverem disponibilidade a partir das 14 horas. Assim que passa aquela ponte Rio Itapanhaú, sim, já tem uma padaria, uma marina ao lado esquerdo, ali no primeiro bairro. A gente vai se reunir, o prefeito confirmou presença, os vereadores, sociedade civil organizada já se movimentou. Então vai ter gente no rio de caiaque, vai ter gente na rodovia ali. Já foram avisados todos os órgãos, tudo uma manifestação pacífica. Nós mesmos estamos sendo agentes orientadores dessa população para que façam tudo pacífico. A gente não quer nenhum tipo de briga para isso. A discussão tem que ser aqui, aberta. E lembrando, Douglas, que você falou que sempre ser feito no fórceps essas coisas. Sim. Eu lembro de quando o Serra saiu do governo e o Goldman assumiu, falavam que não traçariam a linha do Parque da Restinga estadual lá em Bertioga. E simplesmente uma pessoa de dentro do Palácio do Governo, que não conhece a cidade, pegou o mapa, traçou ali, aqui é Parque da Restinga, pegou 100, se não me engano, 100 milhões de metros quadrados de Bertioga e falou, aqui agora é Parque Estadual. E agora as pessoas ou não podem construir, ou não podem licenciar, ou quem já morava no lugar não pode pôr um tijolo mais para continuar a sua obra. É Parque Estadual, não tivemos nenhuma contrapartida, e quando eu falo contrapartida, eu quero deixar bem claro, eu como vereador, e antes não como vereador, nunca achei que tinha que ter contrapartida financeira para Bertioga. Mas eu acho, por exemplo, assim, naquela época, por que não pegou um bairro, o governo do estado, e foi lá e deu 100% de esgoto tratado e colocou pavimentação? Por que não pegou 2, 3 bairros da periferia? Por que não deu sustentação para Bertioga? E repito agora, eu não estou falando que eu sou contra por ser contra só. Eu quero que venham técnicos da CETESB, do governo, que justifiquem a viabilidade, para a gente exatamente por que nós aqui estamos falando que a vazão vai atrapalhar. Eu quero que eles expliquem e nos convençam só que essa vazão ela é tão mínima que ela não vai atrapalhar a gente daqui a tantos anos. Sim, eu não posso pensar em mim agora com 31 anos. Eu tenho que pensar na cidade daqui a 30, 60, 90 anos. Eu quero saber se não vai atrapalhar. Eu quero saber assim, tá bom, se não atrapalhar, você convenceu todos aqui agora, todos eu não falo vereadores, prefeitos, sociedade. Você mostrou para todos que não vai atrapalhar? Me fala então agora, o que vocês vão fazer por Bertioga? Porque Bertioga está fazendo pelo senhor, governador. Porque Bertioga, Douglas, eu não sei das outras cidades, eu não posso elencar isso. Mas o governador em Bertioga foi o mais votado disparado. E acho que proporcionalmente diante de eleitores da Baixada, cada cidade com seus eleitores, ele foi o mais votado na Baixada em Bertioga. Então eu digo assim, nós precisamos do respaldo do senhor. Você está corretíssimo, meu amigo Matheus. E o governador Geraldo Alckmin, eu estava ouvindo uma entrevista e o Datena falou assim, governador, não é melhor fechar esses parques até que se resolva o caso do problema da febre amarela? E aí o governador falou assim para o Datena, é isso que às vezes me deixa chateado com o governador Geraldo Alckmin. Não, veja bem, tem que ver se os técnicos, se os profissionais... Aí o Datena falou para ele, mas governador,
O senhor é governador. Não, eu sou um mero médico e tudo mais. É aí que eu vejo o quanto que o governador acaba titubeando. Pelo amor de Deus, quem tem a caneta, governador, é o senhor. Então tem que tomar providência. Nós estamos cansados, né, de sempre ficar com o pires na mão, Matheus. É Operação Verão, há vários anos. Manda lá os policiais para lá. Dá a impressão que a nossa região, inclusive Bertioga, só depende de turistas na época do verão. O resto do ano não vem ninguém para Bertioga, por exemplo. Principalmente Bertioga. Eu sempre, quando participo e converso com meu amigo, com o Douglas, a gente acaba tratando da região. Lógico. Porque somos representantes também, querendo ou não, da região. Mas eu falando de Bertioga, a gente tem hoje 86 policiais no nosso efetivo fixo e mandaram 120 para lá. Os 200 que hoje nós temos, que não são 200 na rua, Douglas, lembrando isso, porque tem o plantão. Lógico, tem folga. Então, quando a gente vai plantão. ver, nós temos 90, 100 para Bertioga toda, que é extensa, e aquilo era o que a gente deveria ter no nosso efetivo normal. Aí eu vejo, o que me chateia às vezes, aí eu olho cidades do interior, PIN, desses lugares, entregando 10 viaturas, aquelas Hilux, aqueles carros, e eu vejo que eu brigo e consigo com os vereadores e com o prefeito 1 ou 2 viaturas depois de muita briga que 2, 3 deputados amigos nossos nos ajudaram a conquistar, direto com o Dr. Magno ou com o Coronel Restivo, lá da PM, numa briga tremenda durante um ano para conseguir 1 ou 2 viaturas. Eu acompanho o Instagram do governador, porque eu quero, quando eu tenho que parabenizar, eu parabenizo algumas ações, mas eu fico chateado quando eu vejo que a nossa região da Baixada, que ajuda muito e que prospera muito com o estado de São Paulo, não recebe esse carinho todo. Nós estamos conversando aqui no Hora Geral com o vereador Matheus Rodrigues, aqui no Hora Geral, ele que é vereador de Bertioga e também é o ouvidor, terceiro ouvidor do Santos Futebol Clube, e discutindo temas importantes como a transposição do Rio Itapanhaú de Bertioga. Agora, tem uma outra pergunta que acaba de chegar no nosso WhatsApp, o 981387000, Matheus. O Cícero de Bertioga. Caso essa obra de transposição aconteça, corremos o risco de sofrer com a falta de água? Então, aí, Cícero, obrigado pela participação com a gente aqui. É o que eu estou falando. Às vezes as pessoas criticam, a gente teve uma reunião na Câmara, vieram cobrar assim, não queremos contrapartida. Nós estamos lutando, Douglas, e você que foi vereador, que é um cara extremamente conhecido no estado de São Paulo, você sabe que são 9 vereadores, um prefeito e uma sociedade organizada, lutando contra uma decisão do governador, que já está feita. Ele já colocou essa decisão, já está licitada e já está assinada o início das obras. Parece que é dentro de 40 dias. Nós estamos tentando uma conversa, óbvio. Mas se caso ocorrer, é o que eu falo. Aí a gente precisa sentar com o governo do estado, com a Sabesp e falar, peraí, vocês estão fazendo isso? Então vamos ajudar aqui nessa outro lado aqui em Bertioga, porque essa falta de água que o Cícero coloca é que na nossa temporada, meu pai foi vereador 24 anos. Então eu lembro de quantas reclamações, nós continuamos sofrendo com falta d'água na temporada. Eles alegam, a Sabesp, e eu entro em contato com o gerente geral dali que não é falta d'água. É baixa pressão? Que é baixa pressão. É uma resposta padrão. É uma resposta, exato. Você vê, você acertou sem eu falar, e você não convive no dia a dia lá, convive aqui. Mas a gente pega a resposta deles, é sempre padrão. Então, a gente precisa pensar, a olhar com todos os olhos. Não dá simplesmente para vocês... desculpa o perdão da palavra, tomar a nossa água e ao mesmo tempo a gente não... o governador vai conseguir agradar quanto, Douglas? 3 milhões e pouco de pessoas em São Paulo a não sofrer com a falta d'água? E a gente? Inclusive a Sabesp é número 1 em publicidades, fizeram até um rap, né? Fizeram um funk, né? A respeito da contenção, de não desperdiçar água. E a gente está vendo problemas gravíssimos, principalmente no Guarujá, falando de região metropolitana, onde o prefeito Walter Suman está tentando municipalizar a água, o saneamento básico e também a distribuição de água. Ou seja, ele quer abrir para que novas empresas possam se apresentar, porque a Sabesp está dando muito prejuízo à cidade do Guarujá e é recorrente as multas que a Sabesp tem. Agora, é engraçado que eu vejo alguns programas aqui da região e ninguém fala da Sabesp. Aí você vê no intervalo comercial, tem o comercial da Sabesp. Está mais ou menos assim, eu patrocino o teu programa, tu não fala mal de mim. Aqui no Hora Geral é imparcial. É coisa boa, eu vou falar. Não é coisa boa, eu também tenho que falar.
porque a minha preocupação é com o público telespectador. E de forma alguma nós não estamos aqui fazendo uma crítica direta ao governador. Estamos apenas informando a população e fazendo com que o governador, que se gaba de vir muito aqui na região, de dar uma atenção especial a Bertioga. Ele foi muito bem votado aqui. E o que a gente espera quando uma pessoa é bem votada, Matheus, me corrija, é que essa pessoa tenha uma atenção especial aos moradores da região. Não, e repito, eu tenho um respeito, conheci já o governador pessoalmente, gosto de conversar com ele nas poucas vezes que consigo encontrá-lo. Tenho um respeito muito grande pelo governador, pela sua história na política, sim, sim. Principalmente pela história dele na política. Mas é o que eu estou falando, nesse momento, no momento em que o nome dele aí está sendo colocado para disputar umas eleições presidenciais, no momento em que a gente está precisando dele, e respaldo, é aquilo. Eu fui eleito por Bertioga, para Bertioga agora tem que ajudar a população. Ele foi muito bem votado aqui por todos nós. Por todos nós, eu falo. E quando eu falo todos nós, é porque eu também, naquela gestão, até porque sempre fui do Democratas, estava coligado com o PSDB. Sim, exatamente. Então, a gente só quer essa atenção. A gente, se não dá, de repente, para botar numa sala toda a sociedade civil, convida o prefeito. Se quiser convidar os vereadores, uma comissão, nós vamos. Se quiser chama só o prefeito, Vebs, chama o Vebs, chama a região aqui, com certeza todos irão participar. Agora, Matheus, uma outra pergunta. Essa movimentação você tem sentido por parte de outras cidades ou vocês estão se sentindo sozinhos nessa discussão? Quem, como sozinho? O Legislativo e o Executivo de Bertioga e a população. Tem aí a participação de outros municípios para apoiar a Bertioga nesse tema? Não, ainda não. Eu vou falar porque a gente tem um grupo de WhatsApp que foi montado pelo próprio grupo chamado Salve o Rio Itapanhaú, e colocaram alguns vereadores, colocaram muitas pessoas da sociedade civil, e nesse grupo a gente vai comentando, a gente tem algumas pessoas que têm ONG, alguns ambientalistas que conseguiram falar com outras ONGs de São Paulo, que vão ajudar a se manifestar, mas por enquanto não tivemos uma participação, talvez não pelo menos conosco do Legislativo, talvez só com o prefeito então, mas eu não tenho isso confirmado. A gente precisa um pouco mais da participação da região, porque essas pessoas são pessoas que visitam, que frequentam Bertioga. Normalmente você tem amigos, parentes, Lógico. alguém... E a gente tem aquele carinho especial, por exemplo, eu aqui, as pessoas me perguntam agora, pô, como é que você está fazendo? Eu venho 1, 2 vezes por semana, saio de Bertioga às 5 horas da tarde e venho para Santos para ficar na Vila Belmiro até 9, 10 horas da noite, em alguma reunião, alguma coisa. A gente se desdobra, a gente convive em outras cidades da região, tem amigos, então a gente quer o melhor para a região. E se tivesse o túnel, a ligação seca aqui, seria mais fácil, né? Por Muito exemplo. mais fácil, muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Estamos quase chegando no final do Hora Geral, nós estamos conversando com o Matheus Rodrigues, que é vereador de Bertioga. O Matheus, quantos eleitores tem em Bertioga? Você sabe de cabeça? Salvo engano, na última eleição, nós estamos por volta de 38.500 eleitores. 38.500 aproximadamente é o número de eleitores, ou seja, pessoas que estão aptas a votar em Bertioga. A minha produção, muito rapidamente, acabou de fazer o levantamento. Desses 38 mil, o governador Geraldo Alckmin teve 17.760 votos. Lembrando que, se eu não me engano, a produção foi muito rápida aí agora, se eu não me engano, nessa eleição para governador, eu acho que foram 28 mil votantes, porque teve uma abstenção muito grande. Tá. Se eu não me engano, na última. Eu lembro porque Ou trabalhei seja, para dos 28 mil votos válidos, 17 mil foram para o governador. Então, eu repito, olha a votação expressiva, aí eu falo da proporcionalidade. Tem muitos mais eleitores em Santos, em Guarujá, em São Vicente do que em Bertioga, mas proporcionalmente ele foi muito bem votado em Bertioga. E a gente pede esse carinho, esse respaldo para o senhor governador, para que tenha um olhar, para que... É aquilo que você falou, Douglas, pegue os técnicos do Estado, da CETESB, porque assim, mas a CETESB liberou, o secretário de Estado de Meio Ambiente liberou. Eles estão se autoliberando então, porque assim fica muito simples. Não foi conversado com a população, com os vereadores. Repito, teve uma audiência pública em 2015, a população não aceitou e mesmo assim agora foi liberada a transposição da água. Só para que o telespectador possa ter ideia, e os nossos amigos do Hora Geral, que o programa é também transmitido pelas redes sociais, facebook.com/Hora Geral, a comparação em Bertioga, ele obteve 70% dos votos. Em Santos, só para que você tenha uma ideia, óbvio que o colégio eleitoral em Santos é bem maior do que em Bertioga, lá ele teve 60%. Então, o que significa? Que a população de Bertioga, em sua maioria, votou no governador Geraldo Alckmin, para que tivesse uma maior representatividade do governador na cidade. E é assim que funciona. E não acho que temos que ser egoístas, viu?
tem que ajudar esse pessoal de São Paulo. Lógico. Eu acho que não pode faltar água para o pessoal de São Paulo, pelo amor de Deus. A gente não pode ser parcial completamente assim, né? Queremos só Bertioga legal, né, Douglas? Santos não, São Paulo não, Guaraná não. Nós queremos que todos estejam bem. Eu só acho que se vai fazer alguma coisa que prejudique Bertioga, aonde vocês vão fazer também alguma coisa que beneficie Bertioga? Você sabe, Matheus, a gente tem um hábito de aceitar tudo que está no Facebook e a gente esquece um pouco da história, esquece um pouco de ler e de pesquisar. Eu me lembro muito bem, durante os 2 anos, não deveria ser assim, mas eu me lembro muito bem, durante os 2 anos, que a ex-prefeita Márcia Rosa de Cubatão, do PT, estava como prefeita, a gente não via nenhuma obra por parte do PSDB. Por quê? Por causa daquela rixa. Por que eu, PSDB, governo do estado, vou ajudar uma cidade como Cubatão, que lá é PT? E a gente está vendo que quem foi eleito agora em 2016 foi o prefeito Ademário, que é do PSDB e também continua não tendo a atenção que deveria. Então, o governo do estado ele tem que ter uma responsabilidade com todo o estado, principalmente uma região próspera que é a nossa. Você colocou uma questão do Guarujá, que eu já tinha ficado sabendo da questão do Walter Suman falar da municipalização da água. Em Bertioga, tem um projeto de lei protocolado pelo prefeito para a liberação de um contrato, concessão para a Sabesp, porque a Sabesp trabalha até hoje... Sem contrato? Sem contrato, desde a emancipação de Bertioga. Em Santos foi firmado em 2015. 2015. Então, a gente sabe, e eu vou falar aqui algo informal, a gente sabe que a Sabesp faz o tratamento de água lá, faz tudo que já aconteceu até hoje por parte de água foi a Sabesp, mas a gente sabe que as coisas acontecem a passos de tartaruga quando não se há esse contrato firmado. E outra coisa, e contrapartida, né? E contrapartida. Se a gente for municipalizar, a gente tem que indenizar a Sabesp pelo que foi feito e, segundo pessoas que são a favor da Sabesp, falam que nenhuma outra empresa teria a estrutura para arcar com a que a Sabesp faz. Eu já fiz contato com vereadores de outras cidades do estado, amigos, e esse pessoal falou para mim que em algumas regiões municipalizaram e voltaram para a Sabesp. Só digo uma coisa, para a Câmara poder ajudar nisso, a Sabesp tem que mostrar serviço. Conversamos com o Matheus Rodrigues, que vai voltar mais vezes aqui no Hora Geral. Matheus, muito obrigado pela participação. Abraço para o seu pai. Obrigado. Tá? Tchau, tchau.